capítulo 8, que nenhum homem tem poder sobre o dia da morte. Em Romanos, no capítulo 14, versículo 8, está escrito o seguinte: porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Encontramos também em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículos 21 ao 23, escrito: portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Ainda em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 26, está escrito: o último inimigo a ser destruído é a morte. Então veja que nesse texto, de uma forma muito clara, diz que a morte é inimigo. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Também encontramos em Filipenses capítulo 1, versículos 23 e 24. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. A carta aos Hebreus, no capítulo 2, versículo 14, nos dá conta: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, igualmente, participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Ainda em Apocalipse, no capítulo 9, versículos 5 e 6, e também o versículo 10, está escrito: foi-lhe também dado, não que os matasse, e sim que os atormentasse durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Tinham ainda cauda, como escorpiões, e ferrão. Na cauda tinha poder para causar dano aos homens por 5 meses. Pegamos outro texto que está também no livro do Apocalipse, agora no capítulo 20, versículos 12 e 13, que está escrito: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriu livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Também em Apocalipse, no capítulo 12, ou melhor dizendo, no capítulo 21, versículo 4, e lhe enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Amados, entendemos que quanto mais nós vivemos, mais próximo estamos do dia da nossa morte. E a morte está tão próxima do cavaleiro quanto do peão. Derruba tanto um quanto o outro. A morte está muito perto do rei e também do mendigo. De maneira que o tempo associado à biologia é cruel, não perdoa. As nossas rugas já estão encomendadas. Também a queda dos cabelos, o enfraquecimento dos dentes,
o escurecimento dos olhos, a queda do busto das mulheres está determinado. Então, não tem como, nós envelhecemos. A fragilidade do nosso organismo, com o tempo, ela vai aparecer. Não há como resistir a isso. Então, hoje nós entendemos que há mais pessoas embaixo da terra do que em cima dela. Então, a morte é um fato que nos atinge a todos. E a morte é inimiga. E só tem poder sobre a morte aqueles que estão em Jesus Cristo. A esses, a morte não tem mais domínio sobre eles. Então nós temos como nossos inimigos, revelados pela palavra de Deus, a família, a nossa carne, a morte, o mundo. Veja o que está escrito na palavra de Deus sobre esse inimigo chamado mundo. Jó capítulo 9, versículo 24. A terra está entregue nas mãos dos perversos. E Deus ainda cobre o rosto dos juízes deles, ou dela. Se não é ele o causador disso, quem é logo? Então, note, amados, que essa revelação em Jó 9:24 diz que a terra está entregue nas mãos dos perversos. O mundo é nosso inimigo. É claro que aqui está falando do mundo sistema, não está falando do planeta Terra como físico, né? Então, no Salmo 115, versículo 16, diz que os céus são os céus do Senhor, porém a terra foi entregue aos homens. Quando fala em João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, está falando aí de mundo de pessoas, mundo de gente, de seres humanos. E aqui nós temos uma revelação que a terra está entregue nas mãos dos perversos, não está dizendo propriamente o planeta Terra fisicamente, mas está falando da Terra sistema. O sistema, sim, está nas mãos dos perversos. E por consequência disso, naturalmente, os perversos acabam assumindo o controle, acabam tomando posse, se apropriando do planeta, né? Planeta físico. Também em 1 João capítulo 5, diz que o mundo todo jaz no maligno, né? Versículo 18, 19, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Está falando ali do mundo sistema, está sendo governado por Satanás. Então o mundo realmente é nosso inimigo. Em Isaías, no capítulo 24, versículos 5 e 6, está escrito: na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso, a maldição consome a terra, e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso, serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Então veja que a terra está contaminada, ela está doente, ela está caminhando para o caos por causa dos seus moradores. E os moradores, esses que habitam na terra, estão fazendo o quê para deixar a terra contaminada? Para deixar a terra embaixo de maldição? Eles estão transgredindo as leis, estão violando os estatutos, quebrando a aliança eterna que Deus deu ao homem, e por isso a maldição consome a terra. E diz que eles serão incinerados, porém poucos se salvarão. Quem são esses poucos? Aqueles que se arrependem, aceitam Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida e prosseguem através de Cristo. Pai, oxalá que essa condenação não venha sobre esses que nos ouvem, sobre as nossas vidas, porque estamos sendo instruídos na Tua Palavra. Ajuda-nos na compreensão da Tua Palavra, que é a nossa própria vida, é o nosso alimento cotidiano. Instrui-nos, ó Espírito Santo de Deus.
Necessitamos do teu conselho, do teu conserto